Aleluia, Pai. Te damos graças por essa noite. Te damos graças pela tua unção. Te damos graças pelo teu poder manifesto essa noite, Pai. Te damos graças pela tua presença maravilhosa, Senhor. Oh, Pai, obrigada porque nós estamos aqui para nos rendermos a você. Para ouvir, Senhor, diretamente do teu trono, aquilo que você tem para compartilhar com os nossos corações. Pai, estamos aqui, Senhor, abertos, com o nosso coração abertos, Pai, esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançando para o alvo, avançando para aquilo que você tem para as nossas vidas, meu Rei. Te damos graças, porque o nosso socorro vem de você, o nosso socorro vem de você, o nosso socorro vem de você. Obrigada, Senhor, porque podemos nos prostrar e te adorar, porque podemos estar, Senhor, nas tuas asas, e por isso nós estamos seguros, Senhor. Muito obrigada, Pai, por essa noite. Espírito Santo, você é sempre bem-vindo no nosso meio. Haja da maneira que quer agir e fale da maneira que quer falar. Te damos graças, te damos graças. Esse culto é teu, Senhor. Esse culto é teu, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Deus é bom, amém? Pode sentar um pouquinho. Oh, glória. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra do Senhor diz que existe uma paz. E é uma paz que excede todo o entendimento. Você não entende, mas você está em paz. Amém? Então pode ser que as circunstâncias estejam te apertando, que situações tenham se levantado, mas existe uma paz. A palavra do Senhor diz assim, muitas vezes a gente fala com as pessoas, a paz do Senhor. Você sabe o que você está dizendo isso? É a paz que excede todo o entendimento. Sua mente não entende porque é que as coisas estão tudo vindo ao contrário na sua vida, mas você está em paz. É a paz da palavra. Amém? É a paz do Senhor. E é essa paz que eu desejo para a tua vida. Que você esteja em paz, que excede todo o entendimento. Amém? Aleluia. Vocês estão bem? Amém. Mas iremos ficar melhor ainda, porque estaremos nos expondo à palavra do Senhor. E quando nós estamos nos expondo à palavra do Senhor, a gente tem que sair diferente. A gente tem que sair mudado, tem que sair transformado. Um ribuliço santo tem que acontecer. Amém? Só não podemos ficar da mesma forma. Você crê assim? Aleluia! Então é bom demais estar aqui essa noite. É bom demais compartilhar mais uma vez com você e a gente dar continuidade ao assunto de unção. Nós conversamos um pouco quinta-feira e hoje a gente vai falar mais um pouquinho. Amém? É bom ver o novo look do pastor. Estou vendo a hora de chegar em casa para ligar para o meu marido para contar. Ele vai amar essa surpresa. Mas é bom demais, amados, estar aqui. É uma alegria, é uma bênção. Toda vez que eu venho para cá, eu me alegro. Amém? Aleluia. Então, vamos dar uma recapitulada do que a gente conversou um pouquinho quinta-feira. Tem algumas pessoas que não estavam aqui. Então, nós começamos a falar sobre unção. No início, Adão, ele perdeu a unção. Ele perdeu a comunhão com o Senhor por causa do pecado. Amém? Então, aquela unção que existia, aquela comunhão com Deus, foi quebrada por causa do pecado. Então, veio a lei de Moisés. E na lei de Moisés, o que é que aconteceu? Parte daquela unção foi restaurada. Deus restaurou parte daquela unção. A unção vinha sobre profetas, reis e sacerdotes. Para algo específico, para um serviço específico. Amém? Mas diga assim, glória a Deus por Jesus. Aleluia! Quando Jesus veio, ele morreu e ele ressuscitou para que essa unção fosse restaurada. Amém? Então ele morreu, ele ressuscitou e aquela unção que tinha antes, no início, aquela comunhão, aquela intimidade que Adão tinha com o Senhor, foi restaurada para a minha vida e para a sua vida. Amém? E essa unção começou a habitar dentro de nós, pelo novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Amém? E no batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo vem sobre nós. Amém? Isso foi o que a gente conversou quinta-feira, a gente falou um pouco mais esmiuçado, entrou mais profundamente, mas hoje a gente vai para a segunda parte de unção. Tá certo? Então é muito importante você saber disso. Dentro de você, o Espírito Santo vem habitar quando você nasce de novo. Para quê, amados? Para que você tenha comunhão novamente com o Senhor e te leva para a vida eterna. Amém? E sobre você é te capacitando para aquilo que Ele chamou você para fazer.
Então é muito importante que você nasça de novo, que você receba o batismo no Espírito Santo. É um presente de Deus para a tua vida, é uma restauração para a tua vida. Amém? Mas não para por aí. O Senhor, Ele não quer que a gente apenas tenha sido cheio do Espírito Santo quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, quando nós nascemos de novo. Ele quer que a gente dê continuidade a isso. Amém? Então, Ele quer que nós sejamos cheios da palavra. E eu queria que você abrisse lá em 2 Timóteo. Aleluia. Não, vai em Colossenses 3,16. Aleluia. Aleluia, amados. Deus é bom demais. Não perde esse seminário de louvor, essa conferência de louvor. Eu estou com muitas expectativas. Eu sei que Deus vai fazer um rebuliço santo, que vai ser bom demais, que os nossos músicos nunca mais serão os mesmos, que nós nunca mais seremos os mesmos, porque estaremos recebendo, amados. Eu te garanto, Manassés é um homem de Deus. Ele é uma bênção, ele é um homem ungido e ele vai estar trazendo coisas maravilhosas para a nossa vida. Então não perde, viu? Você vem para cá. Então, Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Amados, a palavra do Senhor diz que nós precisamos, que a palavra dele precisa habitar ricamente em nós. E que a gente possa, amados, usar com sabedoria essa palavra. Amém? Nós precisamos estar cheios dessa palavra. Temos consciência do que essa palavra diz ao meu respeito e ao seu respeito. Amém? Ela precisa habitar ricamente. Por quê? Porque quando as pressões vierem, o que vai sair da sua boca é a palavra. É porque eu não trouxe um exemplo, não sei se vocês já viram esse exemplo, mas se você pegar uma esponja de prato e você colocar ela num depósito cheio de água, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai ficar encharcada de água, não é assim? E onde quer que você aperte ela, o que é que vai sair dela? A água, porque ela está cheia de água. Então não é diferente conosco, amados. Se nós nos enchermos dessa palavra, se ficarmos cheios da palavra, o que vier, a pressão que vier apertar, o que é que vai sair? A palavra. Não vai sair murmuração, não vai sair reclamação, não vai sair nada contrário. O que vai sair é a palavra. Porque nós estamos cheios da palavra. Amém? Então, quando a pressão vier e disser, você está doente, você está enfermo, o que é que vai sair da sua boca? A palavra diz que pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarada. Amém? E você toma posse daquilo que a palavra diz. Aí vem em relação às finanças. Diz, olha, o negócio aí, a situação está ruim. Aí você vai para a palavra. E você diz, a palavra diz que nunca vi um justo mendigar o pão. Nem sua descendência. Amém? Então, vem para a família. Aí ataca na família. Porque você vê que o inimigo, ele vai geralmente nessas 3 áreas. Não é? Ele não é muito esperto, não. Ele vem nas finanças, ele vem na saúde e ele vem no relacionamento, vem em família. Mas aí você diz, minha família é bendita do Senhor. Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós precisamos estar cheios dessa palavra, para quando ele vier jogar as suas setas, sair da sua boca a palavra. Amém? Então o Senhor quer isso, que nós nos enchemos da palavra e também do seu Espírito. Amém? Então vai lá em Romanos. Aleluia. Romanos capítulo 12. Aleluia. 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 Deus é bom, amém? Romanos 12, 11. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Sejam fervorosos no Espírito. Ser cheio do Espírito é ser fervoroso no Espírito. Amém? Nós iremos aprender um pouco hoje como nos enchermos do Espírito, porque você sabe que sou eu e você que nos enchemos. Amém? Às vezes você diz assim, me enche, Senhor, me enche. Não, eu e você, nós precisamos estar nos enchendo. Amém? A cada dia, a cada momento. Aí você diz, mas Patrícia, quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu fui cheio do Espírito. Mas você precisa dar continuidade.
Não quer dizer que quando você foi cheio do Espírito naquele dia, aquele cheio do Espírito vai fazer com que você continue a sua vida toda. Não é assim. Você precisa a cada dia estar se enchendo. Amém? Se a gente for trazer para um lado natural, uma pessoa que bebe, o que é que acontece com ela? Se ela beber muito vinho, ela vai ficar o quê? Embriagada. Mas se ela parar e na próxima semana ela vai estar embriagada ainda? Não, porque ela parou de tomar o vinho. Então, se nós pararmos de nos enchermos, amados, nós não iremos ficar embriagados. E o Senhor quer que nós nos embriaguemos. Amém? Não de vinho, mas do Espírito. Amém? Sejamos cheios do Espírito, cheios do Espírito. As coisas são diferentes quando você está cheio. As pessoas notam que você está cheio. As pessoas olham e dizem, meu Deus, o que é aquilo? É porque você está cheio do Espírito. Cheio do Espírito. E é isso que o Senhor quer para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então, nós estamos numa escola, né, num culto de doutrina, e nós iremos abrir um pouco a Bíblia, iremos explicar um pouco, amém? Então, eu queria que você visse agora a questão dos discípulos. Abre lá em Atos 2. A primeira vez que eles foram cheios do Espírito. Aleluia. Aleluia. Atos 2, 14. Aleluia. Atos 2, 1. 2, 1, amém? Porque é do 1 ao 4. Aí eu tenho botado 1. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Não deixa Satanás roubar a tua paz. Não deixa Satanás roubar a tua alegria. Foi Deus que te deu. Guarda no depósito. Amém? Guarda bem protegido. Se eu chegasse aqui para você e dissesse que o teu carro estava aberto, o que é que você ia fazer? Você ia lá fechar. Não é assim? Porque é algo que você adquiriu, é algo seu e você não quer que ninguém roube. Então, com certeza, você deixou o seu carro fechado e trancado, porque ele é especial para você. Não é assim? Então, o que a palavra, amados, diz ao seu respeito, guarda, porque ela é proteção para você, é algo muito valiosa para você. Amém? Então, não deixa que ninguém venha roubar. Eu tenho certeza que você protege o seu carro, você protege a sua casa, você protege os seus bens, porque é algo valioso para você. Então, protege a palavra. Protege algo valioso para você. Não deixa que Satanás venha roubar. Amém? Não deixa. A igreja do Senhor tem que andar em alegria. Alegria. Você sabe o que é alegria? Amém? Então, diz para o teu rosto que você está alegre. Nós precisamos dizer ao nosso rosto que nós estamos alegres, que nós somos alegres. Aí, às vezes, a gente diz, mas eu estou alegre. Mas é porque por dentro eu sou assim mesmo. Eu sou cara fechada. Não. Você não é cara fechada, não, porque você é filho de um Deus alegre. Você acha que Deus é aquele Deus carrancudo que fica lá sentado olhando para você? Não, ele se diverte, amados. Ele se diverte. Diz que quando um filho dele, quando uma pessoa aceita ele, Jesus como Senhor e Salvador, diz que tem festa no céu. E você acha que a festa é como? Todo mundo sentado? Eita, olha a festa. Não, é se animando, é se alegrando. Amém? Então você é filho desse Deus que festeja e que é alegre. Então se alegre, independente das circunstâncias. Tá tudo apertando, mas você tá cheio da palavra e você tem a alegria. Amém? Aleluia! Oh, glória! Deus é bom. Deus é bom. Deus é muito bom. Você não pode ficar triste. Você vai sair daqui alegre. Amém? Porque essa alegria pertence a você. Esquece dos problemas, esquece das situações. A palavra do Senhor diz, não ande ansioso por coisa alguma. Olha as aves do céu. Olha como é que elas estão. E está tudo bem com elas. Você não é mais importante do que as aves? E é interessante, amados, que a palavra do Senhor fala sobre aves, porque em todo canto do mundo existe aves. Não é assim? É o cuidado de Deus pelas nossas vidas. Ele não diz, olhe para a girafa e veja como eu cuido dela. Porque a gente não conseguia estar olhando para a girafa, não é assim? Mas as aves não. Onde quer que você saia, se você sair de manhã, se você sair à tarde, você vai estar olhando para aves. Onde quer que você esteja, você vai poder olhar para as aves. E quando você olhar, saiba que Deus está cuidando de você. E que você não deve estar ansioso por nada, porque Ele cuida de você. Amém? Mas vamos voltar para cá. Atos, capítulo 1, não foi que eu falei? Aleluia. Atos 2, 1. Aqui fala sobre a primeira vez que os discípulos foram cheios, certo?
Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram que pareciam línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Então, aqui foi a primeira vez que eles foram cheios. Agora vai lá em Atos 4, versículo 31. Aqui está falando dos mesmos discípulos. Atos 4, 31. Diz, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O que é que isso quer nos dizer? Que não foi só quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo que fomos cheios, mas a cada dia precisamos estar nos enchendo. E eu acho muito bom esse versículo que diz que eles estavam todos juntos orando, e de repente o lugar tremeu. Imagina aí, a gente aqui orando e as estruturas mesmo começar a tremer. É poder, amados, é a unção disponível. Nós precisamos nos encher mais, nós precisamos desfrutar mais. Amém? Desfrutar do sobrenatural de Deus. Nós não somos naturais. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Então nós precisamos viver no sobrenatural. Precisamos desejar aquilo que é do alto. As coisas daqui da terra, amados, elas passam. Mas a palavra do Senhor, ela não passa. Mas as experiências que nós temos com o Espírito Santo não passam. Amém? Amém? Você pode desfrutar de um bom jantar. Você diz, ontem eu jantei, foi muito bom, no melhor lugar que eu podia ir. Mas, amados, isso é incomparável. Não tem comparação com você ser usado nos dons do Senhor. Amém? Não se compara em você estar cheio do Espírito Santo. E você está desfrutando e você está embriagado. Amém? A embriaguez do mundo, amados, traz dor de cabeça, traz situações que... Misericórdia. Mas essa embriaguez, amados, traz... é bom demais. Você fica embriagado, você diz, meu Deus, como foi isso? Mas é o Senhor, amados, é a unção do Senhor na tua vida. E não se paga, não tem preço isso. E nós precisamos despertar. A palavra do Senhor diz, desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos. Amém? Você sabe o que é isso? Se você estiver deitado junto, tem um monte de gente morto. Se você estiver deitado lá, o que é que vai acontecer quando as pessoas passarem? Vai achar que você está morto também. E é isso que o Senhor está dizendo. Ei, desperta. Levanta dentre os mortos. Esse lugar não é seu. O seu lugar não é de estar descansando, de estar como os que dormem. Não, levanta e desperta. Para que a luz do Senhor possa brilhar em você. Amém? Então nós precisamos despertar para o que Deus tem para a nossa vida. Aleluia! Agora vamos ver lá sobre os cristãos de Éfeso, que eles também se encheram uma vez e depois se encheram novamente. Vai lá em Efésios 5. Aleluia! Efésios 5, 18. Aleluia! Aleluia! 5, 18. Aleluia! Aqui era Paulo falando para os Efésios 5, 18. Diz assim, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso foi Paulo falando para os Efésios, na igreja de Éfeso. Ele disse, não se embriague com vinho, mas se encha do Espírito. E aqui ele vai destrinchando como é se encher do Espírito. Mas eu queria que você fosse lá em Atos, para você ver quando foi que esses cristãos aqui eles foram cheios. Em Atos, capítulo 19. Aleluia. 19, 1. Atos 19, 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E ele respondeu,
Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, respondeu eles. E disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isso é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e profetizar. Amém? Então aqui, amados, você vê que nós precisamos primeiro, antes de recebermos o batismo no Espírito Santo, nós aceitarmos Jesus. Amém? Primeiro você aceita Jesus como Senhor e Salvador. E depois você é batizado com o Espírito Santo. E a evidência é falar em outras línguas. Amém? Então esses mesmos cristãos em Éfeso, eles foram cheios em Atos. E depois em Éfeso, Paulo fala para eles, olha, não se embriague com vinho, mas você tem que se encher do Espírito. Aquilo ali só naquela hora não valeu não. Você precisa estar se enchendo. Nós precisamos de uma nova unção cada dia. Amém? Aleluia! Então vamos destrinchar aqui. Como é que nós iremos nos encher? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Amados, não precisa você ser um ministro de louvor para você estar salmodiando ao Senhor, para você estar tendo cânticos ao Senhor. Mas o que é que diz aqui? É falar sobrenaturalmente. É você começar lá no seu quarto e começar, Senhor, você é bom. Sabe que você é um salmista de primeira? Não é só Davi que escreveu salmos. Você deve escrever salmos. Você deve começar a falar coisas para o Senhor. E quando você começa, Senhor, você é tão bom, você é tão maravilhoso. Obrigada, Pai, pelas tuas misericórdias que duram para sempre. Senhor, você é fiel. Obrigada porque você tem sido comigo. Amados, dessa forma você vai estar se enchendo do Espírito. E aí começa, Senhor, como Tu és maravilhoso. A minha alegria, Senhor, é fazer a Tua vontade. É cumprir os Teus propósitos para a minha vida. E aí você começa. E às vezes tem que parar, mas não dá vontade de parar. Porque você está falando com o Senhor, você está tendo comunhão com Ele. Aquela comunhão que foi quebrada lá no Éden, foi restaurada para você e você está desfrutando dela. Amém? Então você começa a salmodiar, você começa a cantar. Você diz, mas eu não tenho voz. Deixa eu te dizer, quando chega lá no céu, ela chega bem direitinho. Amém? Então não se preocupa com isso. Canta, louva ao Senhor. Faz canções para o Senhor. Amém? Tudo bem que os músicos, eles são mais desenrolados do que a gente, porque cada um foi chamado para estar no seu lugar. Amém? A gente vai entrar nisso também. Mas você pode cantar. Você deve cantar. Para se encher do Espírito, você tem que estar cantando. Você tem que estar louvando ao Senhor. Então começa a louvar, começa a fazer cânticos. Quando eu morava em Campina Grande, eu tenho um irmão, e esse meu irmão, ele bebia muito. Então a gente morava vizinho, não tinha nem muro dividindo. E sempre de madrugada eu ficava olhando e nada dele chegar. Eu não vou cantar para vocês não, tá? Porque senão vão querer me puxar para cá para fazer parte do louvor, aí não dá. Não dá mesmo, porque vai ser complicado, nem me chama. Mas o que é que acontece? E sempre eu estava ali, olhava e nada dele chegar. E o Senhor me deu um canto. Eu comecei a louvar. E eu comecei a adorar. E eu comecei a declarar aquilo que eu iria ver. Louvando. Eu não estava só orando, eu estava louvando. Dizendo que os joelhos deles iria se dobrar. Que ele iria servir ao Senhor. Amados, e sabe o que é que aconteceu? Aconteceu. Ele hoje é um crente. Amém? Ele hoje serve ao Senhor, ele ama ao Senhor. Então, amados, tem hora que o Senhor ele vai te inspirar para você estar louvando. E sabe que vai sair bem rimado? É legal. Experimenta isso que você vai ver que as coisas vão se encaixando. Aí você diz, mas rapaz, eu sou um compositor. Não, foi naquela hora mesmo, viu? Não se engane também, não. Brincadeira. Mas pode ser que o Senhor te dê um louvor, amados, e você traz para a Neidinha e ela vai colocar aqui. Amém? Mas canta, salmodeia ao Senhor. E você também pode cantar em outras línguas. E você começa a cantar em outras línguas. Não apenas orar em outras línguas, mas cantar em outras línguas. E dessa forma você está se enchendo do Espírito. Se enchendo do Espírito. E quando você está cheio do Espírito, meu amado, tem quem te pegue não. Amém? Mas você precisa estar cheio. Então vamos continuar. Dando graças constantemente a Deus. Então nós precisamos ter o nosso coração grato em tudo, em tudo. Ah, Patrícia, mas eu não tenho muito o que agradecer, não. Tem. Você tem muita coisa para agradecer.
A palavra do Senhor diz lá em Salmo 103, bendiga ao Senhor toda a minha alma, né? E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então você precisa estar lembrando a sua alma. Olha, não esquece dos benefícios, não. Grandes coisas o Senhor já fez por você. Então começa a agradecer. Tenha um coração grato. E quando você está agradecendo, você está se enchendo. Está agradecendo, está se enchendo. Amém? Você está vendo como é fácil se encher do Espírito? Louvar o Senhor, salmodiar, cantar louvores maravilhosos, tá dando graças ao Senhor. E olha o último, aí você vai dizer, eita, agora esse último é meio complicado. Aleluia. Diz assim, dando graças por todas as coisas e sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitar uns aos outros, ser submissos, amados, uns aos outros. Isso não quer dizer que você vai ser inferior, mas você precisa ceder. Você precisa ceder muitas vezes. Amém? Ah, Patrícia, isso tem alguma coisa a ver com se encher? Tem. A palavra do Senhor está dizendo aqui, ó. Não se embriague. Vamos voltar. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Aí começa, falando entre si com salmos, hinos, cantando louvores, dando graças e sujeite-se uns aos outros. Então você precisa se submeter. Você precisa ceder. Tem coisas que você não quer ceder, amados, mas você precisa. Tem coisas que você acha que o certo é dessa forma. Mas se você precisa ceder, abra. Ceda para que você possa estar cheio do Espírito. Porque quando as pessoas olharem para você, ela vai ver o fruto do Espírito. Amém? Ela vai ver poder saindo da tua vida. Ela vai ver que você é uma pessoa cheia do Espírito, pelo fruto, pelo poder que você opera. Amém? Então anda no fruto, anda em alegria, anda em paciência, anda em paz. Você precisa disso, amados. Nós somos crentes e nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Amém? Nós precisamos ser diferentes. O que é que a gente tem de diferente, amados, do mundo? O Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. Então, para isso, nós precisamos estar cada dia se enchendo. Por onde quer que a gente passe, a glória de Deus. As pessoas podendo olhar e dizer, eu quero aquilo que aquela pessoa tem. O que é que você tem? E aí vai começar. E aí, meu amigo, aí as coisas fluem. Não é assim? Aleluia. Mas vamos dar continuidade aqui. Aleluia. Vamos falar sobre a unção, sobre os dons. Amém? Então, nós pincelamos um pouquinho quinta-feira que existe uma unção sobre os dons. Como assim? Quando você recebe batismo no Espírito Santo, vem uma unção sobre a tua vida. Amém? O Espírito Santo vem sobre você, te capacitando, tanto para o serviço do Senhor, para o ID do Senhor, como para os dons ministeriais. Então, tanto pastor, evangelista, mestre, apóstolo, profeta, existe unção sobre a vida dessa pessoa, para capacitar, para que elas possam exercer essa função. Amém? Se você for ver um profeta, o profeta ele exorta, ele consola, ele edifica, não é assim? Eu gosto de dizer, eu não sei se você conhece profetas dessa forma, mas a maioria dos profetas que eu conheço, eles chegam chegando. Não é assim? Você sabe que tem um profeta na igreja, porque ele chega assim, cheguei. Amém? Eu não sei se isso não diz na palavra não, viu, amados? Eu que observo isso. Então, o profeta, ele é muito acelerado. O profeta, ele gosta de usar coisas floridas, né? Ele gosta de estar... Não é que ele gosta de aparecer, mas ele aparece. Não é assim? Então, mas existe unção sobre o profeta, mas que não existe sobre os outros. Amém? Existe a unção sobre a vida dele para isso, não para se vestir, viu? Isso aí foi só uma brincadeira. Mas existe uma unção sobre a vida dele para que ele possa estar falando aquilo que Deus trata com ele. Não que os outros não falem, vocês estão entendendo? Mas ele exorta. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o profeta ele guiava as pessoas. Hoje ele não guia, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Mas quando um profeta fala com você, Deus tem testificado algo. E quando ele fala, você diz, agora realmente é isso mesmo. Amém? Porque você vê que pela boca do profeta, as coisas também acontecem. Amém? Nós precisamos reconhecer a unção que existe sobre a vida dos profetas. Nós precisamos desejar que as pessoas se movam em profecia. Porque isso é segurança para a igreja. Isso é bom demais para a igreja. Imagina, porque a gente tem dessas coisas, né? Deus fala com a gente diz, Senhor, mas eu queria ouvir mesmo assim. E aí, de repente, alguém chega e diz, olha, vai ser assim, assim, assim. E era algo que Deus tinha falado. Isso não nos alegra? Isso é bom demais, amados. É pipoca. Aí você começa a dançar, a pular,
Por isso que um culto com o profeta, o mover é grande. Porque ele começa a falar das coisas, a revelar as coisas, e você começa a se alegrar. E você está lá sentado, e ele começa a dizer, olha, você estava... Pronto, teve agora um culto lá na igreja com uma luta, e ele começou a dizer assim, tem uma mulher aqui que estava perto de uma árvore hoje e estava orando por um carro. Meu amigo, essa mulher saiu correndo, chorando, porque era ela, só tinha ela e a árvore. Como é que Malu ia saber disso? Diga aí. Então, por isso que acontece muita corrida, né? As pessoas correm, as pessoas pulam, porque é testificando aquilo que foi falado para elas. Então, não se escandaliza com isso. Se você vê pessoas correndo, saiba que é porque Deus está tratando coisas específicas com ela. Então, não se escandaliza. Amém? Agora, tem uma coisa. O profeta, ele fica assim no pé no outro querendo falar, né? Ele pede oportunidade. Mas deixa eu te dizer, se você for profeta, obedece ao pastor. Amém? Porque as ovelhas são do pastor. Vamos dizer assim, são do Senhor. Vocês estão entendendo, né? Mas o pastor, ele apacenta as ovelhas. Então, muitas vezes o profeta diz, eu preciso falar. Mas você precisa se submeter e falar com o pastor. Pastor, eu tive uma direção, o Senhor está tratando comigo e é isso, isso e isso. Se o pastor achar que você deve falar, você fala. Mas também se o pastor disser, meu irmão, não seja, hoje não, outro dia, amado, escute o seu pastor. Amém? Não vai à frente, tá certo? Escuta o pastor sabe o que está falando. Então, se você é profeta, você precisa falar, precisa. A palavra do Senhor diz, não se cale, mas fale. As pessoas precisam ouvir o que você tem para falar. Mas existe um tempo, a hora e um modo. Amém? Então, nós precisamos obedecer ao pastor. Falando do pastor, nós temos uma unção sobre o pastor. E que unção é essa, mas é a unção de cuidar, de apacentar, de zelar. Não é assim? Os outros, eles não têm aquele cuidado todo com as pessoas. Tipo, de madrugada, eles não estão preocupados com as pessoas. Mas o pastor está com o seu celular do lado, porque se tocar, ele está pronto para te ouvir. Amém? Você está entendendo como é? Isso não quer dizer que os outros são inferiores. Não, mas é porque cada um tem uma unção sobre a vida deles. Então, a unção sobre o pastor é para cuidar de vocês, é para cuidar da ovelha, é para zelar pela ovelha. No Antigo Testamento, se uma ovelha estava ferida, o pastor ia lá e colocava azeite sobre aquela ferida. E aquela ferida seria sarada. E é isso que acontece. Existe uma unção na vida do pastor, que se a ovelha está ferida, está com algum problema, o pastor vai lá e as coisas resolvem. Amém? Porque existe uma direção, existe uma unção para que ele possa falar isso. Existe uma unção para aconselhar. Amém? Existe uma unção para tomar conta das ovelhas, para tomar conta dos departamentos. Tudo isso é a unção que vem sobre a vida de uma pessoa. Amém? Existe a unção sobre o mestre. Como é um mestre, amados? O mestre, ele pega um versículo e ele esmiuça aquele versículo. Ele tira coisa que você fica assim, de boca aberta. Você diz, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu nunca tinha visto isso. Mas é porque o mestre, ele gosta de estudar. Ele gosta de procurar as coisas. Ele tem várias Bíblias na sua casa. Se você pode se identificar com isso. Mas ele pega várias Bíblias e um versículo ele vai olhar em cada uma e ele vai procurar os livros porque ele gosta de estudar. Isso é a unção que está sobre a vida do mestre. Amém? Um mestre, ele gosta de ouvir outro mestre falando. Amém? Se tiver um mestre ministrando e o outro mestre estiver sentado, ele fica assim, de boca aberta, querendo ouvir. Ele fica anotando, ele fica prestando atenção em tudo. Amém? Por quê? Porque é aquela unção que diz, aquela unção é a unção que eu tenho também. Então a pessoa começa a se identificar, amados, com os chamados. Amém? Por isso é importante você fazer o Rema Brasil, porque você vê as unções passando ali no púlpito e você começa a se identificar o seu chamado com a vida daquela pessoa. Amém? Às vezes eu dou um puxavantezinho assim de orelha nas pessoas, porque eles dizem assim, aquela pessoa prega muito. Ele está no Rema, ele precisa ensinar. Mas sabe o que, amados? Muitas vezes nós temos pastores ensinando, nós temos profetas ensinando, e queira ou não, um pastor ou um profeta, ele não ensina tanto como o mestre. Ele acaba fugindo e vai para uma pregação. E tem uns que amam isso. Tem alunos que amam a pregação. Aí já tem alunos que dizem, não, eu queria só ensino. Mas, amados, há unção para a vida de cada um deles. E cada um a gente precisa puxar e aprender.
Amém? Seja pregação, seja ensino, mas nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos e com o nosso coração aberto para receber de cada um deles. Amém? Então não fica, eu queria tanto que o pastor ensinasse mais, mas ele começa a ensinar e daqui a pouco ele prega. Não se incomode com isso não, amados. Isso é unção que está sobre a vida dele. Amém? E se você colocar um profeta para ensinar, meu amigo, dá trabalho. Porque ele começa a ensinar, e aí fica, Deus começa a dizer, tem uma pessoa ali que é não sei o quê. Aí ele acaba querendo dizer alguma coisa, mas ele tem que voltar para o ensino. Você está entendendo? Então acontecem essas coisas. Aí você vai para o evangelista. A unção sobre a vida do evangelista, você vai ver que ele prega a cruz. Ele fala sobre Jesus, sobre a morte, sobre a ressurreição, e muitas pessoas são salvas através de uma ministração de um evangelista. Porque ele fala do sangue de uma forma, mas ele fala das pisaduras de Cristo de uma forma que até quem é crente quer se converter de novo. Amém? Então, assim, um evangelista, ele é dessa forma. Ele puxa as pessoas para um novo nascimento. Amém? E outra coisa são os milagres que operam através da vida deles. Seguem. O evangelista, ele não é muito de estar nas quatro paredes, ele vai mais lá para fora. Você sempre vê um evangelista ministrando e uma praça cheia, alguma coisa cheia. Por quê? Porque os milagres, as curas acompanham o ministério do evangelista. Então existe isso na vida dele. Amém? Isso não quer dizer que um é inferior ao outro. Você está entendendo? Nós somos o corpo de Cristo e nós precisamos saber que cada um foi chamado para uma coisa. E existe a unção do apóstolo. Qual é essa? Geralmente o apóstolo, ele sempre está abrindo igrejas. Ele vem para uma igreja, ele abre aquela igreja, ele passa um tempo como pastor, deixa tudo organizado. Quando está tudo arrumadinho, é hora de arrumar a malinha e abrir em outro canto. Amém? O apóstolo, ele toca nos outros dons. Ele ensina um pouco, ele profetiza um pouco. Ele começa a se encaixar em algumas coisas. Amém? Mas existe a unção sobre a vida dele para isso. Então, e outro, que eu sempre gosto de dizer, que é o Ministério de Socorros, que sem eles, amados, nenhum desses outros conseguem nada. Nós precisamos do Ministério de Socorros, que é o louvor, que é o departamento infantil, diaconatos, conselheiros. Nós precisamos disso, porque senão os 5 dons, eles não funcionam. Amém? Então, todos funcionam da forma que o Senhor quer que funcione. E existe uma unção sobre a vida de cada um para exercer isso. Amém? Então, eu queria que você abrisse lá em Atos 8. Aleluia. Atos 8. Aleluia. Atos 8, verso 6. Nós iremos falar também agora sobre unções, em relação a unções de cura, que na palavra do Senhor diz que se impormos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Amém? A palavra por si só, ela cura. Se você está lendo a palavra, você está pegando a palavra, ela garante a você a cura, você recebe a sua cura. Amém? Mas existem unções específicas, existem dons de cura. Amém? E é isso que a gente vai ler aqui em Atos 8, 6. Falando sobre Filipe. Filipe era um evangelista. E diz assim: quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. E os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Amados, Filipe, ele era usado para quê? Para os espíritos imundos, para curar os mancos e os paralíticos. Então existia unção sobre a vida dele para isso. Amém? Para essas 3 enfermidades. Já em Jesus diz que toda sorte de doença, ela saía quando Jesus impunha as mãos, quando Jesus chegava. Por quê? Porque Jesus, ele tinha um espírito sem medida. E nós temos o espírito por medida. Amém? Nós não temos o espírito sem medida. Jesus que tinha. Então toda sorte de doença, tudo que ele impunha as mãos, curava. Já Filipe não. Era nas pessoas que estavam endemoniadas, era nos mancos, era nos paralíticos. Então, tem pessoas, amados, que têm unções específicas de cura. Tem pessoas que têm unção para orar e a pessoa que está com câncer ser curado. Existe unção sobre a vida dela para isso. Já existe unção para a vida de outra pessoa em relação à surdez.
Eu não sei se você já viu, mas tem muitas pessoas que têm essa unção. Ela chega na igreja e ela diz assim, tem alguém que tem problema de audição, queria que você viesse aqui na frente. E às vezes a pessoa fica pensando, por que ele não chama quem está com dor, enfermidade em qualquer outra parte? Mas é porque existe unção sobre a vida dele para aquilo. Então é fácil. Amém? É fácil, porque vem a capacitação. É como eu disse quinta-feira, não adianta você calçar o sapato de outra pessoa. Porque quando Deus chama, Ele capacita. Agora, se Ele não chama, amados, não vem unção sobre a sua vida. Então, não entra num chamado que não é o seu. Amém? Mas Deus, Ele vai te revelar se Ele já não te revelou e você precisa entrar. Amém? E como é que eu vou entrar? Se é para mestre, amados, começa a estudar. Se é para ser pastor, começa a cuidar das pessoas, mesmo sem você estar sendo pastor ainda. Mas começa a cuidar, começa a telefonar, começa a amar as pessoas. Amém? Se for profeta e você ouvir algo do Senhor, você fale, amados. Amém? Não espera ser reconhecido, não. Você fala. Às vezes as pessoas elas ficam constrangidas em falar para autoridades. Às vezes Deus diz uma palavra para você e você diz, meu Deus, para falar para o pastor, eu não vou não. E você se senta na cadeira e dá aquele comichão, você fica agoniado, mas você não diz, porque você fica envergonhado e você acha que não tem capacidade para isso. Amado, se Deus falar para você falar, fale, independente de quem seja. Amém? Pastor é uma pessoa também. Pastor precisa ouvir também. Amém? Então, se Deus der uma direção a você, você fale, amados. Não se cale. Amém? Aleluia. Agora também tem umas unções especiais, que são coisas assim meio incomuns. Então, vai lá em João 6. Aleluia. Aleluia. João 6. Aleluia. João 9, 6. 9. Olha o que Jesus fez para curar um cego de nascença. João 9, 6. Isso são alguns modos incomuns, viu? 9, 6. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou os olhos do homem. Então lhe disse, vá, lava-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou e voltou vendo. Ô, glória! Você está vendo o que aconteceu? Jesus cuspiu, misturou lá a saliva e colocou no olho do homem. Agora vai você fazer isso? Meu amigo, não faça não. Nem se atreva a fazer, porque é capaz de você sair, as pessoas dando murro em você, te tirando de pontapé. Porque isso era uma unção que veio sobre a vida de Jesus para ele fazer isso. Amém? Se vier a unção sobre a sua vida, faça, mas não queira imitar a unção de outras pessoas. Às vezes as pessoas olham e identificam algo na vida da pessoa e querem fazer da mesma forma. Não faça desse jeito. Às vezes tem pessoas que sopram em alguém e aquela pessoa cai. Aí você acha bonito acontecer aquilo. Aí você vai e tenta soprar também para ver se a pessoa cai. Misericórdia, gente. Sejam guiados pelo Espírito. Se o Senhor mandar você soprar, sopre. Se mandar abraçar, abraça. Se mandar pegar esse paninho e fazer assim, faça. Se mandar tirar o paletó e jogar, jogue. Mas se o Senhor mandar, não queira imitar ninguém. Amém? Porque para cada um o Senhor vai dar uma unção específica. Tá certo? Então, às vezes, a gente fica querendo imitar. Querendo dar um telefonema, né? Dar assim no ouvido de alguém, porque viu alguém fazendo e a pessoa ficou curada. Aí tá alguém com dor de ouvido, aí você chega e diz, rapaz, eu vi uma situação assim. Eu vi uma pessoa dando uma tapa no ouvido da outra e ela ficou boazinha. Deixa eu fazer em tu? Mas não vá não. Não faça isso, porque ele vai acabar com mais dor ainda. Porque se não existir unção, vai só prejudicar a audição dele. Amém? Então, cuidado com isso. A gente precisa ter cuidado com a unção. O Senhor ele vai estar nos guiando em todas as coisas. Amém? Então, o poder de cura, ele pode ser transmitido. Você lembra da mulher de hemorragia, que estava com hemorragia? Né? Então, ela foi por ali, ela andando, e ela tocou em Jesus. E Jesus, ele não viu quem tinha tocado, mas disse, quem me tocou? Porque de mim saiu poder. Amém? Então, é transferido. Você está ali e certamente alguém pode tocar em você e receber a cura. E na mesma hora, ela sabe que você foi curado e você sabe que saiu o poder de você. Amém? Então, a unção pode ser transferida, o dom de cura, a unção de cura. Amém? Pode ser também armazenada. Como é isso? Lá tem um versículo que fala que as pessoas traziam aventais, traziam lenços, para que Paulo orasse.
E eles levavam para os enfermos, colocavam em cima deles e eles eram curados. Então pode ser armazenado, amém? Você pode trazer tipo uma roupa de alguém e as pessoas orarem por aquela roupa e você levar para o enfermo. Isso acontece? Acontece. Isso é bíblico, amém? Porque pode ser armazenado, pode ser transferido e pode ser armazenado. Amém? Aleluia. Aleluia. Como obter a unção? A gente obtém a unção, amados, por associação, por ambiente. Amém? Se você anda muito com uma pessoa, você acaba se parecendo com essa pessoa. Não é assim? E com a unção não é diferente. Se você anda com ela, se você deseja aquela unção, você pode pegar a unção por associação. Amém? Talvez a gente não note muito, nós que somos do verbo, talvez a gente não note muito que um parece com o outro ministrando. Mas se vier alguém de fora, ele vai dizer, menina, ministram muito parecido. Talvez a gente não ache, entre a gente acha que a gente ministra diferente. Mas se vier alguém de fora, eles começam a ver que tem uns cacoetes, alguma coisa parecida. Você sabia? Tem um ministro lá de Campinas, Rafael, que hoje ele está trabalhando lá com o curso de cura, né? Com o pastor Buddy. E logo quando ele chegou de Fortaleza, lá em Campinas, e que ele via as mulheres ministrando, ele disse, é tudo do mesmo jeito. Ministra tudo igual. E aquilo ali me chamou a atenção. Eu disse, que conversa, Rafael, é todo mundo diferente. Ele disse, não. Vocês ministram tudo igualzinho, parece que é tudo da mesma forma. Mas a gente não vê isso, amados. As pessoas não percebem isso. Amém? Se você já teve muitas vezes, eu não sei se você também já ouviu isso, às vezes a televisão está ligada lá em casa, num programa de R.R. Soares, aí você pensa, tipo, você está na cozinha e escuta lá o programa. Você está certa que é R.R. Soares falando. Mas quando você chega lá, não é outro pastor. Mas a voz é do mesmo jeito. Não é assim? Tem pessoas que ministram e é do mesmo jeito. Isso é por associação, amados, por ambiente. Então você vai ver que vai ficar parecido. Amém? Não queira ser parecido, tão parecido. Não queira imitar. Mas é certo que isso vai acontecer. É certo que você vai falar muitas vezes parecido com alguém que você está junto. Amém? Então a unção, nós obtemos a unção por associação, por ambiente, por influência. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você deseja a unção que está sobre a vida de uma pessoa, observa aquela pessoa. Mas se você vê que existe coisas que ela está fazendo contrárias à palavra, que está fazendo algo que não te agrada, não fica também tão de perto. Amém? Você está entendendo? E existe isso, Patrícia? Existe. Senão você vai pegar todas as coisas. Então não pega isso, você observa as coisas boas. Amém? Você lembra de Elias e Eliseu? O que aconteceu? Elias, ele jogou a capa sobre Eliseu. Aquela capa, ela significava que Eliseu ia ser o quê? Profeta. Que a unção que estava sobre a vida de Elias ia passar para a vida de Eliseu. E Eliseu, ele orava por isso. Mas ele queria o quê? Uma unção dobrada. E quando Elias ele foi arrebatado, o que é que aconteceu? Aquela unção veio dobrada sobre a vida de Eliseu. E ele profetizava de uma forma dobrada, de uma forma diferenciada de Elias. Amém? Veio uma unção maior ainda. Aleluia! Agora a gente vai para algo que eu acho maravilhoso e que os músicos, que o louvor vai se empolgar com isso. Vai lá em 2 Reis. Aleluia! Aleluia! O louvor já pode começar a vir, amém? Esse versículo agora é para vocês e a gente vai usufruir dele. Então, nós aumentamos a unção, amados, pelo estudo da palavra, pela oração. Nos enchemos com salmos, com cânticos, amém? Dando graças e sujeitando uns aos outros. Você precisa, a cada dia, estar se enchendo do Senhor. Estar se enchendo do Espírito. Aleluia. E diz assim, ó, em 2 Reis, capítulo 3, verso 15. Abre lá. Aleluia. Eu acredito que você já saiba disso, que você identifica isso. Aleluia. Eliseu, ele chamou um arpista, aqui diz, né? 3,15. Então, Eliseu disse assim, ó. Mas agora, tragam-me um arpista. E enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu.
e ele começou a falar, e ele começou a profetizar. Então, amados, o louvor, ele aumenta a unção. O louvor, ele aumenta a unção. Muitas vezes o ministro não fala nada, mas só no louvor, amados, você sente o poder de Deus. Você sente que a unção está sendo aumentada. Muitas vezes o ministro de louvor, ele não canta nada, mas só a bateria tocando, você vê a unção aumentada. Não é assim? Então nós iremos experimentar disso essa noite. Eu queria que você ficasse de pé. Você já sabe que você é cheio do Espírito, que você tem um Espírito dentro de você, você tem um Espírito sobre você e que você precisa se encher cada vez mais do Espírito. E que essa unção, e que existe uma nova unção sobre a tua vida. Amém? A cada dia nós podemos adquirir uma nova unção. E nós podemos aumentar essa unção. E através do louvor nós iremos fazer isso essa noite. Então se desprende, se desliga do que você deixou lá fora. Se desprende das dificuldades. Lembra que existe uma paz na tua vida. E fica ligado com essa unção. Eu tenho certeza, amados, que vai ser derramada uma unção sobrenatural sobre a tua vida. Vai vir algo especial para a tua vida. Mas se você quiser. E se você desejar. Amém? E nós iremos deixar o louvor agora. Ele vai começar a tocar. Eles vão começar a adorar. E vocês vão ver a unção sendo aumentada. A unção sendo aumentada. Amém? Aleluia!